Prezados acadêmicos, acadêmicas, familiares, amigos e convidados, de acordo com o artigo 12 do Estatuto, declaramos aberta essa solenidade de posse de 4 novos membros titulares da ínclita Academia Cristã de Letras: Flávio Antônio Quility, Gertrudes Vagliengo Focácio, Antônio Carlos Lima Pompeu e Paulo Eduardo de Barros Fonseca, na ordem crescente de cadeiras. Lembramos a todos que deixem o telefone ou desligado ou no modo silencioso. A solenidade de posse de um membro titular é sui generis muito especial. Tem vários momentos marcantes. E um dos primeiros momentos marcantes é a entrada dos recipiendários. São os acadêmicos mais antigos que introduzem os novos acadêmicos. Isso tem uma simbologia muito rica nas academias. Então, eu pediria que as palmas fossem dadas calorosamente após o anúncio do 4º nome. Então, eu peço que a nossa secretária, Francis de Azevedo, decline os nomes dos neorrecipiendários e também dos seus acompanhantes. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a chamar pela ordem de suas cadeiras os 4 recipiendários que tomarão posse na Academia Cristã de Letras nesta memorável noite. Lembrando que suas biografias não serão mencionadas na íntegra, porém estarão disponíveis em nosso site. Chamo a comparecer Flávio Antônio Quility, titular da cadeira 4, que tem por patrono Dante Alighieri. Será introduzido ao recinto pelo acadêmico Reinaldo Bressani, titular da cadeira número 15, tendo por patronesse Santa Teresa d'Ávila. Em seguida, chamo a comparecer ao recinto Maria Gertrudes Vagliengo Focácio, titular da cadeira número 6, que tem por patrono Catulo da Paixão Cearense, que será introduzida pela acadêmica Marcetele Coelho, titular da cadeira número 12, tendo por patronesse Cecília Meireles. Em seguida, chamo Antônio Carlos Lima Pompeu, titular da cadeira número 8, que tem por patrono Padre Belchior de Pontes. Será introduzido pelo acadêmico Juarez Moraes de Avelar, titular da cadeira 26, tendo por patrono o apóstolo São Paulo. E, por último, chamo a comparecer ao recinto Paulo Eduardo de Barros Fonseca, titular da cadeira número 11, que tem por patrono Padre José de Anchieta. Será introduzido ao recinto pelo acadêmico Carlos Ferrara Júnior, titular da cadeira 31, que tem como patrono Haroldo de Azevedo. Uma calorosa salva de palmas para os 4.
Muito obrigado, acadêmica Francis Azevedo. Nesse momento, solicitamos a todos que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro, que foi composto em 1831, cuja letra é de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Monel da Silva. O hino nacional será tocado pelo pianista Paulo Gazaneu e peço ao final da execução do hino que saudemos o artista com uma salva de palmas. Agradeço a execução do hino pelo pianista Paulo Gazaneu. Meus amigos, a Academia Cristã de Letras é uma entidade cristã, mas não é uma entidade confessional. Contudo, os nossos predecessores, há mais de 40 anos, escolheram a figura de São Francisco de Assis como patrono da nossa academia. E
há mais de 4 décadas, todas as nossas reuniões, nós costumamos ler essa oração que é atribuída a São Francisco de Assis, para que a gente realmente sinta um clima de fraternidade, de amizade, de amor. Então, nós pedimos que a mais jovem acadêmica, Thaís Bizarria, venha à tribuna e leia a oração de São Francisco de Assis, oração da paz. Boa noite a todos. Oração São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. Obrigado, Thaís. A Thaís é titular da cadeira 35, que tem por patrono Tomás Antônio Gonzaga. Meus amigos, essa reunião vai ser suave, vai ser leve, não haverá discursos cansativos, porque nós aqui e a diretoria pediu encarecidamente que não fizessem discursos longos. E ela vai ser intermeada por algumas músicas, para deixar um clima ameno, suave. E nós teremos aqui o prazer de escutar algumas músicas. E eu queria que viesse aqui, então, ao palco, o nosso acadêmico José Domingos de Lima Pesa, que é um tenor lírico. Ele vai cantar Ai, 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 de Guzmán Osman Pérez Freire. O Pesa, para quem não sabe, ele é o homem, como eu chamava antigamente, é o homem do 7. Ele faz tudo. O Pesa é odontólogo, o Pesa é poeta, o Pesa é escritor, o Pesa é cantor e o Pesa é miniaturista. Aquela beleza que vocês estão vendo ali, que é a réplica do Demosieri de Santos Dumont, foi ele que fez. Inclusive, o motor funciona. O motor funciona. Depois ele pode mostrar para vocês. E também, o Pesa é muito delicado e vai ofertar, depois a cada acadêmico, essa miniaturinha que vocês, os neoacadêmicos, colocando essa imagem contra uma luz, vão ver a projeção da imagem de Jesus Cristo. Isso é tudo obra do Pesa. Pesa, com você, então... E é em ouro, hein? É em ouro, obrigado. Mas o mais importante é a arte do Pesa, eu acho. Vale mais do que ouro. Pesa. Obrigado, doutor Hélio. Se bem que esqueceu de falar de mim, o principal, sou torcedor do São Paulo Futebol Clube. A soma te alava, então, ai, 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 paloma.
dell'alma mia. Assomati alla ventana, ai, 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 paloma dell'alma mia, che all'aurora temprana nos viene a annunciare il dia, che all'aurora temprana, ai, 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 nos viene a annunciare il dia. El amor mío se muere, ay, 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 se me muere de frío. El amor mío se muere, ay, 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 se me muere de frío. Porque en tu pecho de piedra tú no quieres darle abrigo, porque en tu pecho de piedra, ay, 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 tú no quieres darle abrigo. Soñé que la nieve ardía, ay, ay, ay. Soñé que el fuego helaba. Soñé que la nieve ardía, ay, ay, ay. Soñé que el fuego helaba. Ay, por soñar imposibles, soñé que tú me querías. Ay, por soñar imposible, ay, 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 soñé que tú me querías. Ay, 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 ay. Muito grato, Pesa. Mais à frente teremos mais músicas. Bom, então chegou um dos momentos solenes da nossa reunião, que vai ser uma breve saudação, porque se fosse ler os currículos e a experiência de vida que todos os acadêmicos têm aqui, nós vamos precisar de uma semana para cada um e não ia dar tempo. Então, eu vou pedir para a nossa secretária Francis Azevedo para que ela leia uma breve apresentação do recipiendário Flávio Antônio Quilit, que vai ocupar a cadeira número 4. Flávio é escritor, médico, formado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, professor titular de cirurgia digestiva desde 1990 pela PUC, historiador com vários livros publicados nas áreas da gastroenterologia, dentre os quais temos Síndrome do Intestino Irritável, um consenso regional, colonoscopia, Atlas de Proctologia, do diagnóstico ao tratamento. Possui capítulos em mais de uma centena de livros médicos, dentre esses 9 em livros internacionais. Também é autor de inúmeros trabalhos publicados em quase 200 revistas médico-científicas nacionais e mais de uma dezena de internacional. Desculpa a emoção, já estou trocando as palavras.
É editor associado de inúmeras revistas médicas nacionais indexadas. É especialista em endoscopia digestiva, cirurgia do aparelho digestivo, gastroenterologia, cirurgia oncológica digestiva, entre outras. Proferiu várias palestras e conferências em eventos médicos científicos, sendo mais de 2.000 nacionais e mais de 100 internacionais. Possui diversos títulos, dentre outros, mestre em medicina e doutor em clínica cirúrgica pela Unicamp, obtendo notas máximas em ambos. Possui especializações em videocolonoscopia e videocirurgia pelo Departamento de Cirurgia de Tóquio, Japão. Participou de várias bancas examinadoras de pós-graduação na área médica, com teses de mestrado, de doutorado e concurso público federal para professor. Possui inúmeras premiações, destacando-se no Brasil, membro honorário da Academia Nacional de Medicina, membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, membro titular da Academia Campineira de Letras e Artes, e diploma de mérito médico do município de Campinas, como eu disse, dentre outros. No exterior, pertence a diversas entidades, entre as quais membro honorário da Sociedade Mexicana de Colonoproctologia, membro honorário da Sociedade Equatoriana de Gastroenterologia e membro honorário da Sociedade Peruana de Gastroenterologia. Troféu Lonza por contribuição relevante na gastroenterologia brasileira. Se vocês querem saber mais, acesse o nosso site. Muito obrigado, Francis. Eu convido agora o recipiendário Flávio Antônio Quillich, que se dirija à tribuna para ler o seu juramento de posse. Juramento de posse. Na Academia Cristã de Letras. Prometo cumprir o Estatuto e as resoluções da Academia Cristã de Letras, trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio, participar de suas tertúlias e reuniões solenes. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da Academia Cristã de Letras. Nós daremos a cada acadêmico o kit acadêmico. O que é o kit acadêmico? O kit acadêmico nada mais é do que a medalha, o PIN, a obra de arte do PESA, o diploma e o Código de Ética dos Membros da Academia Cristã de Letras, que é uma peça que foi composta pela acadêmica Francis Azevedo e aprovada pela diretoria. Então, eu vou chamar aqui o Reinaldo Bressani, que depois que eu colocar a medalha, que entregue a ele o diploma. Parabéns, bem-vindo, és nosso já. Quillich, com você a palavra. Obrigado. Boa noite.
Cumprimento o excelentíssimo presidente da Academia Cristã de Letras, digníssimo professor doutor Hélio Bigliomini, e, através dele, a nossa querida Francis, que conheço pessoalmente hoje, eu que já conhecia das tertúlias, e hoje eu posso dizer minha querida amiga, confrade, confreira. Senhoras e senhores acadêmicos, minhas amigas e meus amigos, hoje é uma noite muito especial. Farei parte da Academia Cristã de Letras como membro titular da cadeira número 4. É um privilégio e uma grande honra, porque esta cadeira tem como patrono o poeta Dante Alighieri, famoso autor da Divina Comédia e considerado o pai da língua italiana ao escolher o dialeto toscano em vez do latim para escrever esta obra-prima, através de uma viagem imaginária ao inferno, purgatório e paraíso, no início do século XIV. Ele destacou-se na política, na literatura e filosofia. A ideia da escolha de Dante como patrono da cadeira número 4 foi de um dos fundadores da Academia Cristã de Letras, Nicola Stefani, nascido na Itália em 1907. Veio ao Brasil e radicou-se aqui em São Paulo. Destacou-se como escritor e particularmente como poeta. Foi um grande entusiasta desta academia e esteve presente na sessão de sua fundação em 14 de abril de 1967. Faleceu em 1983. Seu sucessor nesta cadeira foi Mário Hopner Dutra, nascido em Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo, formou-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi juiz de direito no interior paulista e aqui na capital, e finalmente desembargador. Teve importante trajetória pessoal, jurídica e literária, e foi apaixonado pelo direito, pela literatura e pelas artes. Faleceu em 1997. Sua sucessora na cadeira número 4 é minha antecessora, a renomada e brilhante Ivone Capuano, nascida nesta capital. Ela graduou-se pela Escola Paulista de Medicina, especializando-se em clínica médica. Fundadora do movimento Mulheres de Verdade, pertence a várias instituições, entre elas a Academia de Medicina de São Paulo, da qual foi presidente. Foi agraciada com inúmeras honrarias, distinções e prêmios por atividades desenvolvidas nas áreas médica, empresarial e cultural. Hoje, chegando nesse prestigioso sodacílio de ilustres confreiras e confrades, e tendo estes brilhantes antecessores, tenho a responsabilidade maior de continuar suas realizações nesta casa, imbuído do compromisso de honrá-la, de participar de suas atividades, empenhar-me para seu fortalecimento e engrandecimento, bem como seus nobres objetivos cristãos. Neste momento especial, agradeço a Deus, o bem maior que tenho, minha família, da qual sempre tive o estímulo, incentivo e apoio em todos os momentos da vida. Meus amados filhos Ricardo, Raquel e Lisandra. E minhas queridíssimas netinhas, Giovana, Gabriela e Flávia. Mas, sobretudo, o de minha amada, companheira de uma vida, Jane Raquel. Terminando, envio às minhas confreiras e confrades toda a minha gratidão, com especial muito obrigado. Faltou assinar o termo de posse, que está fazendo agora. Bom, após o termo, a assinatura do termo de posse, eu passo novamente.
eu passo novamente a palavra à nossa secretária Francis Azevedo, que faça uma breve apresentação da recipiendária Maria Gertrudes Valiengo Focácio, que vai ocupar a cadeira número 6. Maria Gertrudes Valiengo Focácio, médica, graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Possui residência médica em cirurgia geral no INSS, Hospital Heliópolis, em São Paulo, sob a preceptoria do Dr. Paulo Altenfelder Silva. Pós-graduação em Medicina do Trabalho na Faculdade Paulista de Medicina, Unifesp. Exercício da especialidade Cirurgia Geral e assistente preceptora da residência médica no Hospital Heliópolis durante 25 anos. Dedica-se à saúde ocupacional desde 1975 até o presente, tendo sido coordenadora do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional no Instituto Medicamenta Fontoura, que é uma indústria farmacêutica, por 15 anos. Foi médica do trabalho da Sandvik do Brasil, indústria de aço, por 6 anos e meio, e médica do trabalho da Serpro, também por 6 anos e meio. Atualmente exerce a saúde ocupacional na Clínica Médicos do Trabalho Associados, em Santo Amaro. É poeta, declamadora, escritora, romancista. É filha da renomada poeta Persídes Pires do Amaral, que a influenciou na poesia. Faz parte de diversas entidades culturais, dentre as quais Movimento Poético Nacional, desde 1996, grupo de poetas, cantores, músicos e declamadores voluntários de São Paulo, sob a direção da poeta Teresa Rocha. Faz parte da Associação Portuguesa de Poetas e da Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. É autora de algumas obras, sobressaindo-se na poesia Sonho Azul, Cor de Outono, Perfume do Cedro. Possui um romance, O Sorriso do Amanhã, que foi escrito durante a pandemia, com um prefácio da nossa querida confreira, doutora Márcia Etelli Coelho, que é membro desse sodalício, e também da nossa querida presidente do Movimento Poético Nacional, Cléo Barreto. Encontra-se no prelo um livro de contos, Refúgio dos Lírios. Finalizando, destaco 2 quadras do poema intitulado Versos, da recipiendária Gertrudes, do seu livro Sonho Azul, às folhas 23. Versos, eu te ofereço versos, abrangendo temas diversos, versos povoados de cor, versos falando de amor, verdades cruéis, conceitos controversos, têm atenuado seus efeitos adversos, quando sublimados em atos conversos, elevemos aos céus orações em versos. Muito obrigado, Francis. Eu peço agora que a recipiendária Maria Gertrudes Valiengo Focácio venha à frente, inicialmente assine o termo de posse e depois leia o juramento. Juramento de posse da Academia Cristã de Letras.
Prometo cumprir o Estatuto e as resoluções da Academia Cristã de Letras. Trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio. Participar de suas tertúlias e reuniões solenes. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da Academia Cristã de Letras. Peço também que a acadêmica Márcia Etelli Coelho venha à frente para ofertar a Gertrudes, depois da medalha, o diploma. Muita alegria, Gertrudes, a recebemos nesse sodalício. Prezado presidente Hélio Bellomini, prezados acadêmicos, amigos, eis-nos galgando novo degrau em nosso sonho, a literatura, e com extrema honra e gratidão, ultrapassando os umbrais da Academia Cristã de Letras. Este honorável sodalício nos repete a especial valorização da cultura, da fraternidade e da fé, conforme a ideologia de seu patrono maior, São Francisco de Assis. Legítima alegria nos envolve. Sentimos-nos humildemente vitoriosos e emocionados, pois somos admiradores incondicionais dos que nos precederam e sôfregos por lavrar na esfera das letras, acrescentando a esse mundo maravilhoso nossa contribuição. Prestemos justa homenagem ao patrono desta cadeira número 6, que terei o privilégio de ocupar, Catulo da Paixão Cearense. Natural de São Luís do Maranhão, onde veio ao mundo em 8 de outubro de 1863, aprendeu as primeiras letras com a mãe e depois tornou-se autodidata com sucesso. Inseriu-se no mundo musical, no início com predileção pelo chorinho. Organizou coletâneas musicais, compôs canções musicadas, obras poéticas e obras teatrais. Sua primeira e mais famosa modinha foi Ao Luar, de 1888. Em algumas composições, teve a colaboração de músicos contemporâneos, como Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Francisco Braga e seu maior intérprete foi Vicente Celestino. Catulo da Paixão Cearense faleceu aos 83 anos, sendo sepultado ao som do literalmente seu hino nacional sertanejo Luar do Sertão. Obras que por ele nos foram legadas: canções musicadas, Luar do Sertão, Choros ao Violão, Trovas e Canções, Cancioneiro Popular, A Canção do Africano, O Vagabundo. Obras poéticas: Meu Sertão, Sertão em Flor, Poemas Bravios, Mata Iluminada, Poemas Escolhidos,
O Milagre de São João, obras teatrais do dramaturgo, O Marroeiro, Flor da Santidade, Um Boêmio no Céu. Pequena inversão utilizamos agora, apresentando o antecessor da cadeira número 6 da Academia Cristã de Letras, Rui Martins Altenfelder Silva, que sucedeu ao fundador Afonso Vicente Ferreira. Rui é natural de Recife, Pernambuco, nascido em 16 de abril de 1939. Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, 10 anos depois. Seu trabalho é bastante profícuo na área da educação, na literatura e nas entidades relacionadas a assuntos jurídicos e sociais, relativos à indústria e ao comércio, sempre ocupando posições de destaque e liderança. Surpreendente o número de honrosos cargos ocupados por Rui Altenfelder, muitos deles voluntariamente, tornando-se impossível mencioná-los neste mini discurso. É autor dos livros Cenário da Esperança, O Pressuposto da Ética, Repensando o Brasil, Ética para Todos e O Nome da Paz. Destacou-se como colaborador dos principais jornais brasileiros e de revistas especializadas em assuntos jurídicos e sociais, e também trabalhos publicados em livros conjuntos. Foi condecorado com as medalhas Ordem do Rio Branco, grau de comendador, conferida pela Presidência da República do Brasil, em 27 de abril de 1999, e Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, conferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, Ordem de Comendador, e outras mais. Afonso Vicente Ferreira foi um dos fundadores da Academia Cristã de Letras e da cadeira número 6 dessa entidade. Filho de lavradores, nasceu em Sergipe em 1924. Mudou-se para São Paulo em 1948. Foi competente autodidata. Ele faleceu em 15 de maio de Foi competente autodidata. Ingressou na Academia do Poeta Lampião de Gás. Seu livro de maior sucesso, Arpejos Poéticos, foi sempre mencionado nas manifestações literárias de Mauá, Poetas e Contistas do ABC. Agora sim, Afonso Vicente Ferreira faleceu em 15 de maio de 2008, aos 84 anos. Eivado de Amor dedicou uma poesia à Academia Cristã de Letras, A Árvore Acadêmica. 14 de abril amanhece mais lindo. São Paulo sorrindo ao sabor das conquistas. É a nossa entidade alcançando o Planalto, no ponto mais alto das letras paulistas. No chão de Anchieta é lançada a semente. Cresceu de repente a primeira raiz, banhada de sol da garoa do outono, nas mãos do patrono Francisco de Assis. E aqui permanece o divino pastor, exposto ao calor e ao teimoso chuvisco, e não se protege velando as ovelhas que estão em parelhas nas sombras do aprisco. E o santo escritor, padroeiro do templo, de perto contemplo assistindo às disputas de alguns literatos que estão nas fileiras, pleiteando as cadeiras que são devolutas. Que todos prossigam com mais persistência na trágica ausência de alguns sucessores. Aqueles que ficam, que levem à frente a obra imponente dos seus fundadores.
Com estes versos, que refletem também os meus sentimentos, encerro e agradeço. Meus amigos, faz-se necessário anunciar a presença aqui de duas grandes personalidades da medicina e da nossa academia também cristã de letras. E também dois insignes ex-presidentes da venerável Academia de Medicina de São Paulo. Estou me referindo aqui agora ao acadêmico Guido Arturo Palomba e ao acadêmico José Luiz Gomes do Amaral. Sejam muito bem-vindos. Eu já justifico por eles o atraso, porque pelo menos os médicos estão vivendo esse momento. Nós estamos num momento muito, digamos assim, agitado da medicina, porque nesse mês de agosto haverá eleições para a Associação Paulista de Medicina, a qual, inclusive, o Dr. José Luiz é presidente atual, no seu 4º mandato. Haverá eleições para a Associação Médica Brasileira e haverá também associações no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Então, a agitação política médica está muito intensa aí, com certeza eles chegaram atrasados por causa de outras reuniões. Bom, mais um momento de enlevo na nossa reunião. Eu convido agora a Tânia Pesa, que é esposa do nosso acadêmico José Domingos Lima Pesa. A Tânia Pesa é soprano lírico e vai cantar uma música intitulada Ripianto, de Enrico Tosselli. Boa tarde a todos, boa noite já, né? Cheguei, boa tarde, agora é boa noite. E eu estou super feliz e encantada com tudo isso hoje aqui, muita gente bacana, muito sucesso para todos os novos acadêmicos também. Scupito nel cuore ricordo ancor di quello amor che non esiste più. Fu la sua visione quando ci sorriso che bellezza fa con suo brillar la nostra gioventù. Ma fu molto brevemente la dolcezza di quel bel svanire, quel bel sogno d'or, lasciando in me il dolore. Cupola sempre più tristi il dì, la gioventù passata sarà, rimpianto mi resta solo, sì, rimpianto amaro ed
Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado pela sua apresentação. Passo novamente a palavra agora à nossa secretária, Franzi Azevedo, que faça uma breve saudação ao recipiendário Antônio Carlos Lima Pompeu, que vai ocupar a cadeira número 8. Que nasceu na cidade de São Paulo, graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, em 1968. Cursou residências em cirurgia geral, em urologia, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dedicou-se à carreira universitária nessa instituição de 74 a 2009, como professora assistente e desde então na disciplina de urologia na Faculdade de Medicina do ABC, como professor regente e titular. Fez estágios em várias instituições renomadas do exterior, como a Alemanha, lá em Berlim, em Paris, na França, nos Estados Unidos e em Londres. Teses defendidas: mestrado em 1979, doutorado em 1986 e livre docência em 1993 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também foi professor de graduação e pós-graduação em urologia, onde atualmente, desde 2005, é professor de urologia. Participou de diversas bancas examinadoras de mestrado, de doutorado, livre docência e professor titular em diferentes instituições universitárias do país. Possui mais de 200 de trabalhos científicos publicados no Brasil, sendo quase uma centena no exterior. Possui quase 20 livros publicados, sendo 14 sobre temas urológicos, um sobre ética médica, outro sobre relações dos urologistas com a mídia, um sobre aspectos de política associativa e um na literatura não médica, que é Meus Tempos no Guaçu. É editor de revistas científicas no Brasil e no exterior, conferencista renomado, com mais de 700 de palestras proferidas, sendo que quase a metade no exterior, nos idiomas locais, inglês, francês e espanhol. Pertence a diversas associações, é sócio honorário por serviços prestados a 7 sociedades latino-americanas de urologia, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, República Dominicana e de Confederação Americana de Urologia. Cidadão honorário por serviços prestados às cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Rio de Janeiro. Membro do corpo associativo de várias sociedades urológicas no Brasil e no exterior, membro da Academia de Medicina de Sergipe, membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, onde ocupa a cadeira 62, e é membro da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Possui diversas honrarias, entre as quais a medalha Paul Harris, do Rotary Club International, medalha O Pacificador, né, que é do Exército, amigo da Marinha e cavaleiro da Ordem Militar pelas Forças Armadas do Brasil. Medalha Henrique Rupi, da Sociedade de Urologia do Rio de Janeiro, atribuída a uma vida dedicada à prática e ao ensino de urologia. Seja muito bem-vindo à Academia Cristã de Letras. Convido Antônio Carlos Lima Pompeu que assine o termo de posse e depois leia o juramento.
Juramento de posse da Academia Cristã de Letras. Prometo cumprir o Estatuto e as resoluções da Academia Cristã de Letras. Trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio. Participar de suas tertúlias e reuniões solenes. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da Academia Cristã de Letras. Convido também o acadêmico Juarez Moraes Avelar, que após a entrega da medalha, entregue o diploma ao recipiendário. Convido o acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu que faça a sua breve apresentação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente Hélio Begliomini, em nome de quem cumprimento as autoridades e a nossa querida França. Caríssimos confrades e confreiras, senhores, senhoras, obrigado pela presença. Sejam muito bem-vindos. Após percorrer uma longa trajetória como médico, professor universitário, atuação associativa e como cidadão, atividades que julgo ter desempenhado com devoção e ética, cheguei a esta fase da vida em que pertencer a um sodalício como a Academia Cristã de Letras constitui um grande fator de estímulo para dar continuidade à minha atuação paralela, à minha atuação literária, em um contexto muito mais amplo que aquele em que atuei até o momento. Me considero um privilegiado do destino. Jamais em sonhos imaginei que aquele menino de família de classe média, criado em uma pequena cidade do interior, Mogi Guaçu, temos representantes aqui da cidade, inclusive familiares, que tinha apenas grupo escolar, que foi coroinha, congregado mariano, substituto de tocador de sinos da igreja matriz, que era próxima à nossa casa, pudesse um dia chegar à livre docência da FAMUSP, titular do ABC, e agora ser empossado nessa academia, repleta de ilustres escritores, e suceder na cadeira número 8, notáveis personalidades, aos quais devo, como manda o Estatuto, como manda a liturgia da reunião, com muita satisfação apresentá-los. E, desta forma, contribuir com suas imortalidades. Seu patrono foi o padre Belchior de Pontes, dinâmico jesuíta
que nasceu às margens do rio Paraguaçu, em Santo Amaro, em 1644, e faleceu aos 75 anos. Teve destacada atividade no processo de colonização e catequese em várias regiões do país. É considerado o fundador de Itapecerica da Serra, que lhe dedicou uma estátua ao lado da Igreja Matriz. Em sua missão evangélica, foi o incansável semeador de paz e esperança. Sobre sua evangelização, assim se pronunciou a congregação, oratório e qualificatório da Santa Fé, do Santo Ofício. As obras do padre Belchior de Pontes, escapando do seu recato, chegaram à nossa notícia. Parecendo ordinárias, não deixaram de ser heróicas. O fundador da cadeira 8 foi o senhor Benevides Beraldo, posse em 1967. Atuou de maneira intensa na recuperação histórica de sua querida cidade, Amparo. Publicou durante 30 anos inúmeros artigos no jornal local de 1956 a 1986, quando faleceu. Seu nome foi atribuído a uma escola estadual local e a um museu em São Lourenço da Serra, que tem tradição histórica relacionada à presença de índios, jesuítas e tropeiros. O sucessor da cadeira 8, a partir de 1987, foi o professor João Carvalhal Ribas. Foi meu professor. Um dos mais notáveis psiquiatras brasileiros, sendo o seu nome enaltecido e reverenciado na história da especialidade. Na vida profissional, não se limitou à psiquiatria e à psicopatologia, mas incursionou com sucesso em humanidade, estudando filosofia, religião, sociologia e arte. Defendia a medicina integral, observando o paciente como um todo, sem, contudo, diminuir o valor das especialidades. Foi professor livre-docente da Faculdade da USP, da FAMUSP, da Escola Paulista de Medicina e titular da Faculdade de Medicina de Santos. Membro de muitas associações no Brasil e exterior, entre as quais a Academia de Medicina de São Paulo, da Nacional e da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, da qual tenho a honra de pertencer como titular. O último titular dessa cadeira foi o Dr. José Renato Nalini, posse em 2004, advogado, jornalista profissional, professor de Direito e escritor. Ingressou no Ministério Público em 1973 e na magistratura em 76. A partir de 1990, foi promovido ao Tribunal de Alçada Criminal e encerrou sua carreira como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2018. Carreira brilhante, editou 2 dezenas de livros no campo da ética e formação de magistrados. Senhores presentes, fazendo reflexões aqui, me sinto muito pequeno quando me comparo com meus antecessores. Devo e agradeço a muitas pessoas, instituições, ter chegado aqui. O tempo não permite, e seriam tantas as pessoas e tantas as instituições. Mas agradeço principalmente a minha família. Ana Maria, minha esposa, minha ex-aluna,
médica, ex-aluna e esposa, companheira de mais de 40 anos. Mãe de nossos queridos filhos, o Alexandre, que aqui está e que me sucede, para e passo, e a Ana Luísa, que nos surpreendeu, sendo uma brilhante advogada. Senhores, espero ter tempo para retribuir tudo que recebi na minha vida. Muito obrigado. Permita-me fazer também mais um adendo. O Antônio Carlos Lima Pompeu, que entre nós Pompeu, mas é professor, ele foi presidente da maior sociedade da nossa especialidade, que é a Sociedade Brasileira de Urologia. É uma das mais pujantes entidades no mundo no campo da urologia. E eu também também faço parte honrosamente dessa entidade, ao qual dediquei mais de 20 anos da minha vida. Eu queria também saudar aqui alguns notáveis dessa sociedade, outros dois presidentes, o Dr. Sidney Glina, que também foi editor do International Brazilian Journal of Urology, e também o atual presidente, o Dr. Alfredo Canalini. Sejam muito bem-vindos, e o atual vice-presidente também, o Rony Carvalho. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra agora, novamente, à nossa secretária França Azevedo, que saúde o último recipiendário, não menos importante, mas o último na sequência, que é o Paulo Eduardo de Barros Fonseca, conhecido de longa data. Que, por incrível que pareça, não é médico, é advogado. Tivemos 3 médicos. Paulo Eduardo de Barros Fonseca é bacharel em Ciências Jurídicas Sociais, advogado, articulista, cronista, pós-graduado, especialista em Direito Ambiental pela Universidade de São Paulo, consultor jurídico da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, na área do Direito Educacional. Titular do escritório Sheldon Barros Fonseca Advogados. É autor de diversos capítulos de livros e artigos acadêmicos, dentre os quais destacamos artigos sobre princípio do desenvolvimento sustentável, agricultura sustentável, participação popular na avaliação de impacto ambiental, poluição atmosférica no município de São Paulo, causada por fonte móvel, questões de direito ambiental. A carreira de advogado público da administração indireta dos estados, buscando alternativas para o Brasil, partidárias. É coautor de obras acadêmicas, entre as quais Manual dos Procedimentos Disciplinares no âmbito da Unesp, Processos Administrativos de Natureza Investigativa e Disciplinar. Cronista, desde abril de 2011, do jornal Semanário da Zona Norte, com mais de 500 crônicas publicadas, inclusive reproduzidas em outros jornais, como O Debate, de Belo Horizonte, a Gazeta Digital de Cuiabá e o Imparcial de Presidente Prudente e Região, entre outras. Atualmente encontra-se no Prelo, Em Busca da Própria Essência, um livro de crônicas. É membro de várias entidades, dentre as quais a APAESP, a Associação dos Procuradores Autárquicos do Estado de São Paulo, tendo sido presidente algumas vezes. A Associação Brasileira dos Advogados Públicos, a ABRAP, onde também foi presidente e vice. Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É irmão remido da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
apesar que não é médico, mas pertence a algumas entidades médicas. É incrível. É acadêmico, fundador da Academia Brasileira Rotária de Letras, a PROL São Paulo, titular da cadeira 64. Recebeu diversas honrarias, dentre as quais a medalha constitucionalista, outorgada pela Associação Veteranos de 32, MMDC, medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo, outorgados pela Câmara Municipal de São Paulo, Cruz do Mérito Rotário Governador José Aroucho de Toledo, conferida pelo Rotary Club Mogi das Cruzes, e placa de prata outorgada pela Associação Brasileira dos Advogados Públicos. Seja muito bem-vindo. Convido ao recipiendário Paulo Eduardo Barros Fonseca que assine o termo de posse e, posteriormente, leia o juramento acadêmico. Juramento de posse na Academia Cristã de Letras. Prometo cumprir o Estatuto e as resoluções da Academia Cristã de Letras, trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio, participar de suas tertúlias e reuniões solenes. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da Academia Cristã de Letras. Peço que o acadêmico Carlos Ferreira Júnior venha aqui à frente para depois dar o certificado ao acadêmico Paulo Eduardo Barros Fonseca. Primeiro a medalha, depois o certificado. Prezado presidente, professor doutor Hélio Begliomini, na sua pessoa cumprimento todos os confrades e confreiras desta Academia Cristã de Letras e peço permissão para seguir fazendo alguns cumprimentos. E cumprimento também a minha mãe, Teresa de Barros Fonseca, aqui presente com os seus 90 anos. E em seu nome... Em seu nome, meus irmãos, cunhados e sobrinhos. Aliás, peço licença para registrar meu respeito e saudades ao meu pai, Alberto Fonseca, que, embora ausente materialmente, certamente se faz presente em energia, o qual, juntamente com minha mãe Teresa, formataram o homem que sou e que sabe que o verdadeiro ensinamento que transmitimos é aquele que vivemos. Cumprimento ainda minha esposa Diva Fonseca e minha filha Ana Paula Fonseca, cujo convívio em família nos dá a oportunidade e possibilidades de realizações e, sobretudo, do aprendizado dos valores como a compreensão, solidariedade, apoio mútuo, fraternidade para se atingir o amor. E na pessoa da amiga de todas as horas, Vera Valias, cumprimento todos os demais convidados e amigos aqui presentes. Ao iniciar minhas breves considerações, lembro São Francisco de Assis, que, no entender de Dante Alighieri, foi uma luz que brilhou sobre o mundo e é uma das figuras essenciais da espiritualidade cristã e patrono desta academia ao dizer: vamos começar a servir, vamos fazer o nosso melhor. O que fizemos até agora é pouco e nada. É com esse espírito que, com muita honra e responsabilidade, hoje assumimos a cadeira número 11 desta augusta academia, que tem como patrono o padre José d'Anchieta,
que ainda jovem, aos 14 anos, deixou sua terra natal na cidade de Lagunha, na província de Tenerife, Ilhas Canárias, na Espanha, e juntamente com seu meio-irmão, Pedro Nunes, foi estudar no Colégio dos Jesuítas de Coimbra, onde estudou Humanidades Clássicas, no curso superior de Letras da Universidade de Coimbra. Aliás, foi na ordem religiosa da Companhia de Jesus que José de Anchieta encontrou sua vocação sacerdotal, que acabou por trazê-lo para o Brasil, em maio de 1553, com o objetivo de catequizar índios e ajudar na divulgação do cristianismo. No cumprimento de seu ministério, em 25 de janeiro de 1554, dia da conversão do apóstolo Paulo, juntamente com o padre Manuel de Nóbrega, celebrou uma missa em homenagem ao santo e deu início à fundação da cidade de São Paulo, com a criação de uma escola, o Colégio de São Paulo, em um barracão que servia de dormitório, enfermaria, escola, refeitório, cozinha e capela. Naquele minúsculo povoado, sob a égide da educação, pois tinha por finalidade a catequização dos índios tupiniquins que viviam na região do Planalto do Piratininga, cujo chefe era Tibiriçá, e em razão de seu patrono, nascia São Paulo, um local de todos e para todos, pois que um fator importante da missão apostólica de seu patrono foi levar a boa nova do Evangelho do Cristo aos povos, para todos os povos. Foi assim que, subindo ao Planalto, o santo da floresta, o apóstolo do Brasil, José de Anchieta, soube com dinamismo e que sua palavra cheia de fé e generosidade dar a todos a mais perfeita lição de fraternidade. E através dessa fraternidade, dessa dedicação aos irmãos indígenas, recebeu o nome de apóstolo da caridade e do amor, pois, como diziam os que o conheceram, em vez da espada, usou a boa palavra, e quando dele precisavam, voava pelos caminhos para fazer o bem sem ver a quem. Mais ainda, além de cumprir sua atividade como missionário, Anchieta tornou-se um grande educador, tendo escrito vários tipos de textos com finalidades pedagógicas, poemas e canções, mas, sobretudo, foi um exemplo de conduta e humildade. José de Anchieta faleceu em 9 de junho de 1597, no Espírito Santo. No dia 22 de junho de 1980, foi beatificado pelo Papa João Paulo II e, em 3 de abril de 2014, foi canonizado e declarado santo pelo Papa Francisco. Se a responsabilidade já não fosse tamanha, em razão do patrono da cadeira número 11, temos os exemplos de conduta do fundador da cadeira, Dom Gilmar Correia Boldini Costa, que, tendo nascido na Bahia, adotou como sua a cidade de São Paulo, onde exerceu com brilho e competência as atividades de professor, escritor, poeta e compositor, bem como militou como articulista do Jornal Diário de São Paulo e na atividade acadêmica por vários anos, e por vários anos exerceu a função de primeiro secretário desta academia. E também meu antecessor, o paulista de Itapetininga, Carlos Rolim Afonso, atualmente membro emérito desta academia, graduado em Pedagogia e professor de Estatística Educacional da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Católica de São Paulo, que, após a sua aposentadoria, lecionou em outras relevantes instituições de ensino superior, além de ter trabalhado no Departamento de Águas e Esgotos da capital e nas centrais energéticas do Estado de São Paulo, tendo presidido vários órgãos associativos e escrito diversos artigos para revistas, jornais, bem como publicou 9 livros. Essa herança histórica que recebo ao assumir a cadeira número 11, de modo que, mais uma vez, relembro o patrono da Academia São Francisco de Assis, na certeza de que ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão, mesmo porque, ainda lembrando São Francisco, devemos confiar mais em Deus e obedecer às suas magnânimas leis. Se trabalharmos em favor do bem, esse bem virá ao nosso encontro. Esta é a lei. Assim, vamos servir, vamos fazer o nosso melhor, procurando dar vida às finalidades previstas no Estatuto da Academia Cristã de Letras.
É com esse espírito que encerro minhas breves palavras e inicio minha jornada nesta academia, agradecendo o carinho e respeito como fui recebido por meus pares. Enfim, que Deus nos abençoe. Nos abençoe e que essa jornada seja repleta de amor. Muito obrigado. Meus amigos, não se aflijam, estamos caminhando ao final, já percorremos mais de 90% da solenidade. Para criar um outro clima de enlevo, convido novamente agora sim, o casal Pesa. Tânia Pesa. O Pesa fugiu? O Pesa fugiu. Como é que eu faço, Tânia? Ah, foi beber água. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos adiantar alguma coisinha, vamos ver se nesse intervalo o Pesa vem, né? Mas ele fugiu de você? Ah, bom. Então vamos dar um tempo ao Pesa para que ele tome a sua água aí e eu vou adiantar um pouquinho. Estamos no final, pessoal. Eu queria dar 2 avisos. O primeiro aviso é que aí à frente tem esse livro chamado Essência, Existência e Degenerescência, Nascimento, Vida e Morte. Esse livro é de um confrade nosso chamado José Verdasca, e ele gentilmente deixou aí uns 40 exemplares para que esse livro possa ser levado pelos acadêmicos, particularmente. Então, ao saírem, por gentileza, retirem o livro lá na frente. E o segundo aviso é que, após a minha fala, que vou postergar um pouquinho, que vai ser rápida, eu pediria que os acadêmicos não fossem tomar água, não fugissem, e que viessem aqui à frente para fazer uma foto para a posteridade e uma foto que ficará no nosso site. Então, com vocês, o casal José Pesa e a esposa Tânia Pesa, que vão cantar em conjunto a música Panis Angélicos, de César Franck. Olha, é bastante emoção, gente. Quero desejar aos novos titulares apenas que Deus os abençoe. Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis Angelicus figuris terminum. Domino, pauper, servos et homiles, pauper, servos et homiles.
Ponis angelicus, fit panis hominum, dat panis angelicus figuris terminum. Ores mirabilis, manducat Dominum, pauper, pauper, servus et humilis. Pauper, pauper, servus, servus et humilis. Muito obrigado ao casal Pesa, Tânia e José Pesa. Meus amigos, só mais 2 minutos. Estamos no último semestre de nosso segundo e derradeiro mandato bienal consecutivo na veneranda Academia Cristã de Letras. Essas 2 administrações estão repletas de intensas e múltiplas atividades, graças ao apoio, trabalho e incentivo que a atual diretoria, bem como diversos membros, tem generosamente ofertado à causa desse querido sodalício. Ao longo desses 3 anos e meio de gestão, foram eleitos e empossados, através de minucioso edital, embasado no estatuto da entidade, 16 novos membros titulares, fato insólito, representando uma renovação de 40% de nosso sodalício. Além de outros 2 membros correspondentes, respectivamente de Brasília e do Amazonas. Os membros titulares foram eleitos à mercê de seus méritos, por escrutínio secreto e, felizmente, em sua grande maioria, tem prestigiado e muito apoiado a Academia Cristã de Letras, tornando-a maior, melhor e mais divulgada. Que esses frutuosos momentos perdurem nos anos vindouros. Em nome da Academia Cristã de Letras, renovamos nossos agradecimentos às acadêmicas, aos acadêmicos, parentes e convidados aqui presentes. Agradecimentos sobejos à insigne Associação Paulista de Medicina, na pessoa do seu presidente e nosso confrade, José Luiz Gomes do Amaral, pela cessão deste aprazível e nobre espaço. A acadêmica Francis de Azevedo, pela grande colaboração que deu a esta solenidade. Ao casal Tânia e José Pesa e o pianista Paulo Gazaneu, que deram leveza e descontração à cerimônia, bem como aos acadêmicos que tiveram participação ativa, Reinaldo Bressani, Marcetelli, Juarez Avelar, Carlos Ferrara e Thaís Bizarria. O vídeo dessa solenidade estará em breve na página eletrônica da Academia Cristã de Letras. Créditos esses tributados aos técnicos
da insigne Associação Paulista de Medicina e também a Acadêmica de Bonete. Rogamos que os neoacadêmicos Flávio Antônio Quilic, Maria Gertrudes Vagleno Focácio, Antônio Carlos Lima Pompeu e Paulo Eduardo Barros Fonseca participem das tertúlias e prestigiem as atividades da veneranda Academia Cristã de Letras, a fim de fortalecer e engrandecer nosso querido sodalício. Nossas tertúlias ocorrem todas as terças-feiras de cada mês, às 16 horas, pela plataforma Zoom. Ela é aberta a interessados, amigos e simpatizantes da literatura e da cultura. Ao término dessa sessão, em nome dos recipiendários Flávio Antônio Quilic, Maria Gertrudes, Antônio Carlos Lima Pompeu e Paulo Eduardo Barros Fonseca, convidamos a todos a um coquetel que será servido num salão situado à frente desse piso. Muito obrigado.